Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite para quem está assistindo a gente. Eu sou Alessandro Bender, sou coordenador-geral da Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas e esse é o ClimaCast. É um espaço onde a gente quer conversar sobre os desafios das mudanças climáticas, falar um pouco sobre a COP e o nosso convidado, a nossa convidada de hoje é a Mariana, de um projeto muito legal chamado Verdes Marias, que é um canal de comunicação muito interessante, que ela vai poder explicar depois para vocês, né? E a ideia é a gente tentar entender um pouco os desafios da educação climática, que é um termo até relativamente novo, né, Mariana? Acho que sim. Como é que está esse desafio que a gente vê hoje, assim, de conversar com o pessoal mais jovem em relação às mudanças climáticas? Bom, primeiro eu sou Mariana, sou a irmã mais velha de 3 irmãs do Verdes Marias e a gente tem trazido a educação climática já faz uns anos, né? Vai fazer quase 7 anos. Eu acho que tem muitos desafios, acho que vários. Acho que depende também da idade, da faixa etária. Acho que conversar com criança, na nossa visão, assim, na nossa opinião, é sempre mais fácil, porque as crianças, elas ainda estão muito conectadas com a natureza ou com a magia, com o encantado. Então, quando você fala que elas precisam se relacionar com a natureza, que elas precisam tirar o sapato para fazer aterramento, que elas precisam conversar com as plantas, que elas precisam se relacionar e cuidar, é uma coisa meio mais instintiva, elas estão abertas, elas são menos... elas rejeitam menos o tema, então para isso a gente tem até um podcast que chama Contos da Capivara e a gente gosta muito de ir nas escolas e buscar fazer essa reconexão de como que a gente traz para as crianças de novo esse encantamento que a natureza traz, né? E aí eu acho que nesse público a recepção é ótima e eu acho que se a gente puxar muito as crianças por aí e começar a puxar, talvez elas sejam a geração que já vai vir mais pronta para reconectar. Mas aí, conforme vai mudando, a gente vai vendo mais desafios. Então, a educação climática, quando a gente fala, por exemplo, no Instagram, no TikTok, para uma faixa, sei lá, 30 a mais, eu tenho a sensação de que a gente tem que ir por meio do entretenimento. Então, qual que é a notícia que está no momento? Como é que a gente conecta essa notícia com alguma coisa que acontece na realidade da vida da pessoa, sabe? Então, sei lá, por exemplo... quando a gente vê alguma coisa acontecendo na cidade de São Paulo, a gente aproveita e pega aquele gancho e fala, você viu que aconteceu isso? Você viu que choveu pra caramba perto dessa região? Você sabia que isso pode estar relacionado com mudanças climáticas? Porque se a gente continuar esquentando, então a gente vai conectando, a gente brinca que a gente esconde a couve na pipoca, porque a gente pega algum gancho, sei lá, fim de novela. Não, mas você sabe que esse fim de novela também poderia... Se fosse hoje em dia, como é que ia acontecer isso na cidade de São Paulo? Então a gente vai juntando entretenimento com mudanças climáticas o tempo inteiro para trazer as pessoas para perto. Um dos desafios que eu vejo, assim, que o pessoal da Secretaria do Verdes uma vez me mostrou uma gamificação, um jogo que eles desenvolveram, né? Que era um jogo que tinha várias cartas, né? E aí tinha uma carta que era, sei lá, o Aedes aegypti, a outra carta era alagamento, outra carta era não sei o quê. E eles... É uma dinâmica que você tem de chegar e fazer o seguinte, coloca ali o que é causa e o que é consequência. Mudança, chama Mural do Clima. Mural do Clima. Conheço, muito bom. É muito legal, porque as pessoas perderam a noção do que é causa e do que é consequência. Total. E aí, a gente já tem, né, eu entendo, do ponto de vista da construção de uma sociedade, que a gente perdeu a noção do processo, né? Então, isso daí não tem nada a ver com mudança climática, tem a ver com aquela coisa de eu chegar, apertar um botão e em 2 minutos chegar um Uber, e se ele chegar em 2 minutos e meio, eu já acho... Que tá ruim. Que tá ruim, demorado, a gente perdeu a noção. Porque assim, vai diretamente do eu quero pro eu obtenho, né? Então você não tem o desenvolvimento das coisas. E a questão da mudança, o clima é um processo, né? Quer dizer, e as coisas estão acontecendo, né? E voltando à questão do Mural do Clima, desse jogo, o pessoal me comentava que eles iam fazer esses jogos em algumas localidades e as pessoas chegavam e falavam, não, eu tô com um problema, eu preciso que vocês tirem, tem muito rato na minha casa, né? Em algum lugar mais periférico, eu não me lembro exatamente onde. Aí eles chegavam na casa dos caras, eles olhavam e tinha uma pilha de lixo na frente.
Eu falava, mas, cara, Com essa quantidade de lixo, junta você bicho. tem uma pilha de lixo na frente. Eu olhava e falei, não tem problema, eu só desvio da pilha e tá tudo bem. Ele não conseguia juntar que o lixo e o rato, né, gerava isso daí. Então, Tá. como é que é esse negócio você falou da questão do encantamento com as crianças, né? E as crianças conseguem entender essas coisas de processo, de que uma coisa liga a outra? Como é que é isso daí? Eu acho que as crianças entendem muito. É claro que a gente tem que simplificar isso não só para criança, acho que para todo mundo, simplificar a linguagem, porque eu acho que a sustentabilidade, as mudanças climáticas virou uma coisa distante, teórica. Então começar a juntar lixo junta bicho e a gente não quer o bicho. Então assim, a gente percebe que as crianças elas sim conectam, mas eu acho que com criança tem um cuidado especial, né? Eu principalmente com filho pequeno percebo isso, que é como é que a gente traz a urgência, traz o tema, mas não gera ansiedade. É boa, porque eu ia falar exatamente sobre isso, porque tem uma ansiedade e eu tenho visto criancinha que tem terror noturno, que o mundo vai acabar, eles estão... E aí você entra num discurso que é um discurso justamente, né, do terror, que faz mal, e aí você cria um tipo de ambiente que ele acaba sendo o oposto, ele é contraproducente, né? Porque a criança fica horrorizada, né? O mundo vai acabar, os 4 cavaleiros do apocalipse, né? E aí isso daí, como é que você aborda isso? Eu acho que para criança, e eu de novo, eu acho que não é só com criança, eu acho que o adulto também tem essa ferramenta que é você aproximar do que você é capaz de fazer na sua realidade. Então, por exemplo, com criança, eu tenho a sensação de que a gente explica tudo e a gente fala, e vocês podem fazer um monte de coisa, vamos plantar. Porque daí a criança não tem essa dimensão do tamanho do mundo, do tamanho do problema. Ela plantou, ela colheu, ela tocou a terra, ela ajudou a limpar o lixo. Então, para ela, na dimensão da criança, ela tá dando conta do problema ali no contexto dela. Então, e eu tenho a sensação de cada vez mais a gente está comprovando isso, de que o adulto também funciona assim. Por isso que a gente fala muito das micro-revoluções, que eu posso até contar para vocês, mas a gente gosta muito de um termo que são as micro-revoluções, que são essas pequenas atitudes que a gente pode fazer. Porque se eu falo para a pessoa, tá esquentando o planeta, a gente tem 30 anos para resolver isso, tem muita coisa para ser feita. Eu não tenho a menor capacidade de mudar o mundo, você me desculpe, isso não é problema meu, isso é problema dos governos, isso é problema das empresas. E aí a pessoa pula fora. Se você fala, olha, tem algumas coisas que você pode fazer que estão ao seu alcance, que são pequenas, mas que se todo mundo fizer um pouquinho, a gente avança. Então, assim, plástico de uso único, como é que você reduz na sua vida? Vou te ensinar. Não precisa da sacolinha na lixeira, não precisa do canudo, não precisa do copinho, anda com a sua garrafa. Então eu tenho a sensação de que você vai trazendo um pouco mais para a realidade do que a pessoa conseguiria alcançar. E desse jeito a pessoa, quando ela vê, ela tirou o copinho, daí quando ela viu, ela falou, bom, mas se eu tirei o copinho, eu posso reduzir a sacolinha, se eu posso plantar um hortelã, eu posso ter uma horta na minha casa. Então eu tenho a sensação de que você vai trazendo as ações e vai engajando e a pessoa vai como se fosse subindo numa curva de engajamento. Agora, se você já chegar lá em cima pedindo tudo para a pessoa, eu acho que ela fala, então isso aí não é para mim. 2 coisas. Eu acho que está certíssimo. E uma das coisas que eu acho interessante que é o seguinte, antes da gente conversar, a gente descobriu que a gente morava na mesma rua. Sim. Morava na mesma rua. E o que acontece dessa rua é o seguinte, chama Joeli Saada, tá? E o que acontece dessa rua é o seguinte, existe um envolvimento de todos os moradores da rua. Então, a gente faz vaquinha para poder pagar não sei o quê, a gente vai eu era do cara do Consegue, que ia lá resolver a questão de segurança da rua, aí o pessoal faz ainda uma festa junina maravilhosa, que a gente junta dinheiro o ano inteiro, tal, papapá. Tem um monte de coisa muito bacana que acontece nessa rua, que tem a ver com uma coisa ligada à cooperação e à cidadania. E eu tenho a sensação, Mariana, que em algum momento a gente perdeu um pouco aquela coisa do cooperativismo. Sim. Né? Porque quando você fala de micro-revolução, é aquela coisa de você cuidar do seu canto, de você cuidar do seu bairro, de você cuidar do seu condomínio, de você ser engajado no seu condomínio.
né? A gente trocou em algum momento a nossa postura de cidadão e a gente meio que se tornou um consumidor do mundo. Né? Total. E aí Total. a gente vira um consumidor do mundo e a gente deixa de ser aquele cara que olha e fala assim, não, inclusive porque a gente terceiriza a responsabilidade da cidadania. Eu, dentro do espaço público, eu percebo muito claramente isso. Porque assim, você não vê o engajamento da população, mas ao mesmo tempo você vê uma cobrança, né? A gente vê isso muito claramente, né? Por exemplo, na questão do descarte. Eu quero chegar no pessoal dos 30 anos aí, eu quero entender um pouco como é que vocês trabalham com isso. A questão do descarte de resíduos sólidos, né? A gente vê uma produção de esses plásticos que duram 30 segundos, né? Que é uma garrafinha, você bebeu, você joga fora. Assim, todo mundo está envolvido nesse processo até terminar o consumo. Na hora que esse negócio é consumido e descartado, a indústria já não é mais responsável, o cidadão já não é mais responsável, Material de ninguém, né? é só o poder público. Então, aí tem o lixo no chão, o cara fala, puxa vida, nossa, o pessoal também não recolheu o lixo, etc., mas o cara jogou o lixo no chão. Né? A gente tem um problema aqui no centro da cidade de São Paulo, eu não sei se você sabe disso, a gente conversa tal com o pessoal de gestão de resíduos e tal, tem algumas ruas que a gente tem que contratar 9 varrições por dia. Nossa. Por dia. Ou seja, quando o cara terminou de chegar na ponta daquela rua, ele volta porque a rua já está suja. E lembrando, eu sempre falo isso, quem é que me acompanha sabe que é verdade, eu não estou culpabilizando o indivíduo, porque é fácil você culpabilizar, falar, a culpa é do cara que é... Não, existe uma cultura que a gente não muda, né? Eu acho que assim, um dia no futuro, as pessoas vão perguntar pra gente, falar assim, mas por que vocês jogavam tudo no chão? Total. Por que vocês pegavam? Eu, por exemplo, né, eu pego qualquer potinho de plástico que eu tenho, vira meus Tupperware lá de casa, lá, e, todos eles. Eu nunca comprei um pote de plástico. Sim. Eu uso os potes de plástico que eu consumo e fica lá durante meses, anos. Como é que você vê esse adulto, né, esse jovem adulto, né, dentro desse mundo, assim? Porque eu vejo que ele é muito sensível ao tema, mas eu não sei se ele é sensível ao tema do ponto de vista dele transformar o cotidiano dele. Você entende o que eu quero dizer? Então é um cara engajado, é um cara que, né, principalmente em algumas regiões, ele é um cara que está ligado nas questões, ele vai, ele participa, ele tem uma camiseta sobre o tema, etc. Mas no cotidiano dele, você percebe que está tendo algum tipo de mudança? Como é que é isso daí? Eu acho que tem jovens e jovens, né? Acho que ainda mais São Paulo, uma cidade tão grande. Eu tenho a sensação de que essa fala que você trouxe é muito importante, porque a gente percebe muito como o resgate da sustentabilidade, da conexão com a natureza, passa muito pelo senso de comunidade, assim. E comunidade a gente estuda cada vez mais como sinônimo de felicidade mesmo, assim. Então, Harvard já estudou, a aula mais lida de Harvard, mais assistida, é uma aula de felicidade, em que o cara fala, sabe qual que é o segredo da felicidade? Boas relações, as pessoas se relacionarem bem, você tem relações duradouras para o longo da vida. Exatamente. Então, se a gente resgata esse senso de comunidade, se você está feliz se você se relaciona com as pessoas da sua rua, as tarefas, elas são prazerosas de um certo jeito, porque claro, é o momento que você encontra, é o momento que você, né, aí você toma um negocinho e você conversa com as pessoas. O momento em que você se fecha, né, no seu prédio, nada é da sua conta, vira uma tarefa levar o lixo, vira uma tarefa. Então eu acho que existe um exercício da gente resgatar a felicidade, buscando como é que a gente resgata esse senso de comunidade, das pessoas participarem. E eu tenho a sensação que com os jovens, né, você falou essa faixa dos 30, se a gente consegue criar alguma comunidade em torno disso, a turma vem com muita garra, assim. Então, por exemplo, tem um voluntariado em São Paulo para uma ONG que chama Teto, em que os jovens vão montar casas, né? Acho que talvez você já tenha visto. Conheço. É impressionante como essa ONG une, assim, pátios inteiros de escola de voluntários. Por quê? Todos os meus amigos vão, é óbvio que eu vou, entendeu? Então eles conseguiram entender que se eles transformassem isso numa atividade em que as pessoas estão juntas e que elas vão passar um final de semana juntos e que elas vão se conhecer e tal, eles conseguiam mais gente. Então eu acho que nesse lugar de engajar no tema, eu tenho a sensação de que a gente, como a gente está dentro dessa agenda, a gente conhece vários grupos
que se gostam muito e que são muito engajados e que estão afim, mas que a grande maioria das pessoas não sabe por onde começar. E eu acho que aí tá o problema, assim, eu quero, né, a gente faz pesquisa, a gente conversa com seguidores e eles falam, eu quero ajudar, mas eu não sei por onde começar, o que eu faço não faz diferença. Então eu tenho a sensação de que se a gente conseguir cada vez mais propor, por exemplo, se a gente propõe uma visita, um plantio, uma visita, as pessoas vão, as pessoas querem saber. Mesmo se a gente faz uma live, né, dando alguma aula das micro-revoluções, a última que a gente deu estava lotada, porque assim, as pessoas querem saber, mas elas precisam desse caminho, assim, tipo, me fala, por onde eu começo, o que faz sentido, o que não faz. Mesmo em relação à prefeitura, eu achei engraçado que uma menina falou para mim esse final de semana, eu vi que colocaram uns containers para vidro, eu quero muito participar, mas funciona? Eu penso, cara, o negócio tá dado pra você. É só você levar o vidro no container, entendeu? Mas eu acho que ela precisa saber, ela precisa que alguém fale qual é o passo a passo. Não, pode ir, pode levar, tá tranquilo, você funciona. Então eu acho que se a gente cada vez mais encontrar quais são esses caminhos, né, por onde começar para as pessoas, eu acho que a gente começa a conseguir puxar elas para fazer alguma coisa. A gente tem conversado com muitas lideranças religiosas por causa disso. Super. Porque a religião e as religiões em geral, elas têm já esse Grupo DNA de engajar o grupo, né? E então a gente tem muita comunidade judaica, muito islâmica, os evangélicos, cristãos mormons, eles sempre têm passado aqui conversar, a gente tem conversado muito com eles porque eles já têm esse potencial. E você me lembrou um negócio muito legal, que é um livro do Alain de Botton, que é um pesquisador de filosofia muito legal, em inglês, ele é vivo. E eu acho que o livro dele chama Religião para Ateus, um dos livros dele, e ele conta uma história que eu acho muito legal. Ele fala assim que os ateus, né, o pessoal não religioso, ou pelo menos que não tem especificamente uma matriz religiosa, eles deveriam aproveitar essa lógica da religião para poder juntar as pessoas. Ele fala assim, estava na hora dos ateus criarem um templo para o amor, sabe? No sentido de você, ou seja, todo mundo vai lá, celebra o amor, um templo para a ética, um templo para não sei o que são assuntos que a religião traz para a gente, né? E eu acho que, de certa maneira, né, a gente pensar na questão das mudanças climáticas do planeta pode ser um pouco esse templo, né, simbolicamente falando, de juntar as pessoas dentro dos seus territórios. Eu queria comentar com você que é o seguinte, é muito legal você falar sobre micro-revoluções, porque, para quem não sabe, a cidade de São Paulo, ela é uma cidade muito impactada por um negócio chamado microclima. O microclima é diferente do macroclima. Sim. Ele é diferente. O macroclima é justamente essa coisa da Terra, do planeta, que, né, a gente sabe, né, que está aquecendo, a gente sabe que, né, o lixo nos oceanos, mas a cidade de São Paulo, os microclimas, eles são muito impactantes. E as pessoas acham que o microclima da cidade, cada microclima da cidade de São Paulo, ele vai ser alterado por conta da mudança climática, mas eles acham que, por exemplo, um lugar que chove vai ficar seco, um lugar que está frio vai ficar... Na verdade, o que vai acontecer é o seguinte, a mudança climática desse climão que a gente está falando e dessa alteração da temperatura, etc., ele potencializa os microclimas. Então, um lugar que chove agora vai ter tempestade. O lugar que tem tempestade vai ter furacão. O lugar que tem furacão vai ter tempestade de raio. O lugar que já é seco vai ficar seco demais. Então, a gente tem múltiplos problemas e é muito legal você falar sobre essa história da micro-revolução, porque o jeito da gente transformar São Paulo, pelo menos, é através da ação nos territórios. Sim. Porque são os microclimas que a gente precisa reverter. Não existe uma solução para a cidade de São Paulo, né? E eu acho que um dos caminhos é sobre a questão da educação climática. Né? Sim. E eu queria entender, dentro do seu projeto, como é que vocês... qual é o conceito de vocês para a educação climática? Qual é a diferença de educação ambiental, de educação climática? Como é que é esse negócio para vocês?
Eu acho que a gente não teoriza tanto, acho que isso é muito o nosso estilo, assim. E eu tenho a sensação de que a gente fala que a gente gosta de esconder a couve na pipoca. Porque eu acho que para você falar de mudanças climáticas, você precisa conectar com o dia a dia da pessoa, com a realidade da pessoa, com por que aquilo vai deixar a pessoa feliz ou triste. Então eu acho que a gente vai sempre um pouco nesse lugar de conectar com o dia a dia. Por exemplo, uma coisa que a gente descobriu. Todas as escovas de dente que as pessoas já usaram na vida, de todas as pessoas do mundo praticamente, ainda estão por aqui, porque a escova de dente é praticamente zero reciclada. A logística reversa das escovas de dente é muito fraca. Nunca tinha pensado nisso. Então, assim, todas as que eu usei, todas que você usou, todas que nossos avós usaram... Estão em algum lugar. Estão em algum lugar. E esse lugar é aqui, porque a escova de dente dura 400 anos, então ou elas estão embaixo da terra, ou elas estão em cima da terra, ou elas estão na água. Quando você fala isso pra alguém, a pessoa fala, a minha escova de dente? Eu não tinha pensado na minha escova de dente. Todas as minhas escovas de dente. Todas as minhas e da minha família inteira. Então eu acho que no fundo a gente tem que pegar os produtos, as coisas que as pessoas usam no dia a dia, e começar a conectar pra onde vai. De onde veio? Porque eu acho que tem uma coisa da pessoa achar que quando ela põe no saco preto, aquela coisa desapareceu. Exato. Não tem nada que desaparece. Absolutamente nada desaparece. Nada tá indo para Marte, nada tá indo para outro lugar. Então, assim, aonde estão as coisas que eu... Se eu uso 5 copinhos para tomar café durante o dia, aonde estão esses copinhos? Então, aos poucos, a gente vai puxando bastante isso, assim. Então, a gente não fala muito, sabe? Essa coisa de... teoria, muito abstrata. Você porque sempre tem a pessoa que quer a teoria, e para essas a gente tem os nossos cursos, e a gente tem outros espaços. Mas para transformação, eu preciso explicar para as pessoas que sustentabilidade, mudanças climáticas é tudo. Se você quiser falar de roupa, da roupa que você usa no dia a dia, dá para você conectar com de onde ela veio, como ela é produzida. Você sabia que sua roupa é algodão? Você sabia que sua roupa tem plástico? Você sabia que você está respirando plástico por causa da sua máquina de lavar? Então, assim, se você quiser falar do jogo de futebol, se você quiser falar de saúde, se você quiser falar de alimentação, bem-estar, qualquer tema passa pelo tema do cuidado com a terra, assim. Não tem como, porque todas as coisas foram feitas de alguma coisa que veio da natureza. Esse dia, meu filho, que tem 6 anos, ele falou, mamãe, tudo é feito de alguma coisa, né? Aí eu falei, tudo é feito de alguma coisa. Ele falou, mas tudo mesmo. Tudo veio de alguma coisa da natureza. Eu falei, tudo. Ah, que interessante. Entendeu? Aí você percebe que ele está conectando que, assim, mesmo a coisa mais tecnológica possível veio de algum recurso da natureza. E eu percebi que ele fez essa conexão e a cabeça dele, assim, ele percebeu que as coisas vêm de algum lugar. Então eu acho que cada vez mais a gente conectar, sabe, o celular, de onde vem? De onde vem os minérios que estão ali? De onde vem o plástico? De onde vem o vidro? É uma conversa de formiguinha. Mas é uma conversa de formiguinha deliciosa, que a gente adora, que é conectar as coisas, assim, da onde elas vêm, para onde elas vão. Eu acho que as aulas de mudança climática, né, o conteúdo de mudança climática da gente, ele é muito menos teórico e muito mais prático, assim, de juntar. E aí, no meio disso, a gente passa um dado, sabe, assim, o que é aterro, o que é lixão, por que tá esquentando. Mas tá ali, no meio da história, quando você viu, você já aprendeu, mas você tava mais preocupado com entender a história toda, sabe? E pelo que você me falou, o que eu entendi, assim, é que vocês têm um conteúdo que gera uma provocação para um posterior debate. Sim, total. Então, eu acho que é essa, né? Então, vocês têm uma forte geração de conteúdo, né? Quer dizer, são vários conteúdos, né? Vocês têm o da... Fala os conteúdos que vocês têm. A gente tá no TikTok. TikTok. E assim, gente, a gente tem mais de 500 mil de seguidores no TikTok e é impressionante que é uma galera maioria, né? Muito jovem, tipo criança de 8 anos fazendo perguntas. Então é uma responsabilidade muito grande, porque o ideal era que ela nem estivesse ali, mas já que ela está, o que a gente vai falar para ela? A gente está no Instagram, a gente tem um podcast que chama Micro Revoluções, a gente tem um podcast para criança que é nosso xodó, que é o Contos da Capivara. Contos da Capivara. A gente tem newsletter, a gente tem curso, a gente tem e-book, enfim, a gente vai desdobrando em muitos conteúdos. Não, eu acho que é bem legal isso, porque assim, você joga um conteúdo, traz uma provocação e depois você puxa esse debate. Né? Vamos falar sobre isso? Vamos interagir? Vamos... Por exemplo, uma coisa que a gente percebeu que a gente movimentou um auditório de uma escola com uma brincadeira muito simples, que era, a Clara é muito boa de desenho, e ela desenhou todas as etapas da sacolinha plástica na casa da pessoa até a hora que ela é extraída.
E cada quadrado, assim, era uma caixa de papelão, cada pedaço da caixa de papelão era uma faixa dessa... A gente misturou tudo e a gente chamava as crianças no palco para elas entenderem de onde vem a sacolinha plástica do supermercado. Então elas foram montando aquela cena e no final ficou uma cena assim, desde de todas as sacolinhas no supermercado, vem do plástico, o plástico vem do petróleo, o petróleo vem debaixo da terra veio de coisas de milhões, até dinossauro, sabe? E aí eles viram aquilo tudo e eles falaram, tudo isso para fazer uma sacolinha? Uma sacolinha. Meu Deus! Então, eu acho que essa noção de que uma sacolinha plástica dura 400 anos, ela veio do petróleo e ela levou tudo isso, caminhão para chegar, caminhão para levar, muito tempo para ser produzido, muita água. A criança começa a falar, meu Deus, eu não tinha a menor ideia. E no final é uma brincadeira, todo mundo queria subir no palco, todo mundo queria descer do palco, todo mundo queria falar, mas a imagem do contexto de onde veio para onde vai, no final era muito forte, assim, sabe? E é legal você estar falando isso porque é justamente esse resgate do processo, né? Quer dizer, as pessoas perderam a noção do processo, as pessoas perderam, parece que a gente está fragmentando as coisas, então uma coisa aqui, uma coisa aqui, uma coisa aqui, a gente não percebe esse fluxo geral, né? A gente, na cidade de São Paulo, nós temos um grande desafio aqui, né? Que é a gente entender quais seriam os biomas originários da cidade de São Paulo. Tem algumas regiões aí que a gente já interferiu tanto, né, que a gente já não sabe mais qual é o bioma. Eu falo, não, a gente precisa resgatar o bioma. Eu falo, mas qual o bioma? Né? Qual é? Tanto que... E tem muito mito também, porque a gente tem uma imagem, às vezes, que foi construída talvez por outras pessoas, por exemplo, que São Paulo é só a Mata Atlântica. Sim. São Paulo tem cerrado também, né? Quer dizer, a gente tem que reimplantar o cerrado na cidade de São Paulo, mas onde, né? Que tipo de interferência que a gente pode fazer? Por exemplo, a Prefeitura de São Paulo, esse ano, se colocou um desafio da gente plantar 120 mil árvores e a gente já atingiu esse. Já atingiu. Então, estamos num esforço absurdo. Aqui, só a gente aqui de mudanças climáticas, eu acho que a gente com os mutirões que a gente fez, a gente plantou 8, 9 mil árvores. Uau. Super legal. Super legal. Mas, ao mesmo tempo, tem algumas regiões que são regiões muito prejudicadas. Tem algumas regiões que você olha e fala assim, cara, não dá para plantar uma árvore lá. Porque o tipo de ocupação foi uma ocupação toda confusa, geralmente é uma área periférica, geralmente é uma área onde as pessoas... E aí você vai juntando, né? Que é o debate da justiça climática. Sim. Que a gente tem que, de alguma maneira, interferir nisso daí. E São Paulo também tem um negócio muito legal, Mariana, que é assim, a gente está muito preocupado com a questão da mudança climática nas cidades, né? E aí, tanto que eu até brinco aqui, o pessoal fala assim, a gente precisava fazer um curso de educação urbano-climática. A gente precisava falar sobre os desafios do urbano. Mas a gente está sediando agora, né? O Brasil está sediando a COP30, né? E a gente está falando, obviamente, das florestas, é super válido. Como é que você está enxergando essa COP30? Vocês têm falado sobre isso nos seus podcasts? Como é que tem? O que as pessoas têm comentado? As pessoas sabem que está tendo uma COP no Brasil? Como é que está isso daí? A gente tem um público um pouco mais... A gente tem uma parte do nosso público que é mais engajado, então que entende de COP, né? Tem muita gente que ainda não sabe. A gente está falando bastante de COP, acho que é um tema complexo, mas fundamental. A gente até montou um grupo de Zap para quem quiser ir entrando, dando pequenas pílulas do que vai acontecer, porque a gente vai estar lá. A gente teve o ano passado no Azerbaijão, então a gente acompanha a COP. Que legal. Mas a nossa função é sempre traduzir o conteúdo. Então, como é que eu torno a COP com as discussões globais num tema que eu falo, era isso? Entendi. Porque é difícil mesmo. Então, a gente tem esse desafio. Eu acho que a COP tem um papel fundamental, que é não só as pessoas começarem a falar, nossa, tem um encontro global com líderes do mundo inteiro para discutir mudanças climáticas. Então as pessoas estão realmente dando bola para isso, porque senão não vinha líderes do mundo inteiro para cá. Então só assim, trazendo a dimensão disso, acho que já é uma forma da gente mostrar como esse é um tema. Eu acho que o Brasil
está com propostas muito ousadas com a COP e, para mim, que sou uma pessoa que gosta de botar a mão na massa, muito interessantes, que é, os cientistas já trouxeram quais são as questões, os países já fizeram seus acordos, o que a gente precisa agora é de ação. E a COP30 se propõe a ser uma COP de ação. E eu acho isso muito interessante, porque a gente teoriza, bom, e agora? Como é que eu pego isso aí que o povo está discutindo e coloco dentro da minha cidade? Como é que isso funciona na prática, nos lugares? Então, eu acho que tem uma expectativa muito alta de entender o que é a ação. Botar em ação mudanças climáticas, o que eu preciso fazer realmente, sabe? Então, a gente está bem interessada em saber como é que a gente vai ajudar a traduzir tudo isso e mostrar que a COP é super importante, que a sociedade civil tem que saber, que tem um evento que está acontecendo em Belém, que a pessoa não precisa ir para Belém, mas ela precisa se interessar pelo tema. Belém é um lugar lindo, inclusive, então que bom que está sendo colocado no mapa dessas discussões. Então, a gente está muito ansiosa, falta menos de um mês, acho que vai ser uma conversa que vai ser muito boa para a gente conseguir, de novo, mostrar que esse tema ele já ganhou o mundo, assim, ele não é uma coisa que está chegando, assim, ele está no Brasil, o presidente do nosso país escolheu o Brasil como a sede de um encontro global, entendeu? Muito legal, pessoal. Olha, é um prazer estar com a Mariana, pessoal, é um projeto muito legal dos Verdes Marias. A gente está aqui criando um contato para a gente poder entender os desafios que a gente tem em relação à mudança climática. E eu queria deixar as palavras finais. Mariana, por favor, fica à vontade para você falar, tá bom? Bom, acho que um super prazer, fico feliz de estar aqui, batendo esse papo. Vizinhos, inclusive. Vizinhos, ex-vizinhos. Ex-vizinhos. Ninguém mora mais lá, mas a rua continua fantástica. E eu acho que se a gente puder, assim, cada vez mais fazer as pessoas se apaixonarem pelo tema do meio ambiente, que eu acho que é um resgate fascinante para o nosso dia a dia, assim, eu acho que quanto mais a gente se conecta com a natureza, né, parece uma conversa assim, mas quanto mais a gente se conecta, eu tenho a sensação de que tem uma questão de saúde mental muito clara que é atendida quando a gente volta a se relacionar com a terra, com o pé no chão, com a natureza. Então, eu acho que também um podcast como esse é um convite para as pessoas voltarem a se interessar pelo uma coisa que importa muito, que é estar bem. Maravilha. Brigadíssimo, Mariana. Pessoal, muito obrigado e até o próximo.